Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta... Hoje é dia 18, né, de dezembro de 2024, quarta-feira, graças a Deus, com a companhia de vocês. Eu agradeço demais aqui, mais uma vez, no nosso Papo de Redação, que de segunda a sexta-feira traz as principais notícias do dia. E daqui a pouquinho, gente, já anuncio logo, daqui a pouco a presença do volante Felipinho, do Atlético Paranaense, que está de passagem aqui por Roraima e aceitou o convite para bater um papo aqui comigo, né? E também falar um pouco sobre essa temporada lá no Atlético Paranaense, né? Mais um jogador roraimense na Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano agora de 2024. Né? A gente teve a oportunidade de ter mais um representante na elite do futebol nacional e a gente vai falar um pouco sobre os desafios dessa temporada. Então, você é o nosso convidado a ficar conosco. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você participar, interagir conosco, enviar sugestões de matérias. E também tem o zap da redação, o 999715300. E antes, eu quero dar algumas notícias aqui sobre o que rolou na nossa cobertura hoje, o que bombou hoje. Por exemplo, os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente e Mudança do Clima divulgaram uma manifestação conjunta favorável à inclusão de 2 blocos da Bacia do Tacutu aqui em Roraima no sistema de oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, para que sejam oferecidos em futuros leilões de petróleo e gás natural. O documento foi divulgado pelo deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos, né, principal responsável pela articulação da demanda junto ao governo federal. Então, a gente nunca teve tão perto aí dessa possibilidade de exploração de petróleo aqui no estado, que agora esse processo segue para a avaliação geológica e econômica. Ainda tem outras 5 etapas para poder viabilizar essa questão da exploração de gás natural e petróleo aqui no estado. Uma outra notícia, gente, é a prisão do presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, vereador Genilson Costa, do Republicanos. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão e busca e apreensão contra ele. Também o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Francisco Lisboa. Lembrando que eles são investigados por associação criminosa para a compra de votos e outros crimes eleitorais nas eleições deste ano. Autorizada pela primeira zona eleitoral de Boa Vista, na noite dessa terça-feira, a PF também prendeu a irmã do parlamentar. Ao todo, a Operação Martelos cumpre 14 mandados de prisão temporária de 5 dias e 16 mandados de busca e apreensão contra os investigados, incluindo aí a esposa do Genilson. E por falar em Câmara, por falar em vereador, parlamento, a Câmara Municipal de Boa Vista aprovou nesta quarta-feira, por 17 votos, a Lei Orçamentária Anual de 2025, que estima a arrecadação e fixa as despesas do município em 2 bilhões e 800 milhões de reais para 2025. É o maior valor da história, mantendo essa tendência de crescimento anual. Essa proposta agora segue para a sanção do prefeito Arthur Henrique do MDB. E na sessão de hoje, que aí iniciou o recesso parlamentar, a prisão do presidente Genilson Costa por suposta compra de votos foi ignorada pelo plenário. O Genilson foi citado apenas em discursos de agradecimento por alguns vereadores, como a Juliana Garcia e a Regiane Matos. Bem, gente, o nosso entrevistado de hoje, ele é um craque de 23 anos, revelado pela escolinha do Extremo Norte, a mesma de Thiago Maia, com passagem aí pelo São Raimundo, com direito à estreia pelo profissional. Né? Inclusive, estava lá na sua estreia, eu estava acompanhando um pouco do início da trajetória dele no profissional, lá pelo São Raimundo, lembro muito bem. E seu talento começou a chamar a atenção de times nacionais, né, como a Ponte Preta, que aí decidiu contratar o jogador, onde ele se destacou sendo campeão da 2ª Divisão Paulista, e aí foi o líder de desarmes da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, e esse currículo acabou levando ele para o Atlético Paranaense, por onde ele já marcou um gol, e aí estreou na sonhada Série A do Brasileirão. Seja muito bem-vindo, Felipinho, ao nosso Papo de Redação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Muito obrigado pelo convite também. Cara, foi uma temporada muito desafiadora, que eu quero que a gente fale um pouco depois, porque eu quero saber, primeiramente, esse peso da escolinha do Extremo Norte e do São Raimundo, né? Poxa, a gente tem um atleta revelado aqui em Roraima, que jogou em times de Roraima, que agora está no cenário nacional. Que peso que você acha que esses clubes têm na tua carreira? Então, acredito que
a escolinha do Extremo Norte é uma escolinha que, em Boa Vista, pelo menos na minha época, hoje em dia eu acho que acredito que também, era uma referência na época. Tá? Então, quando eu comecei a jogar ali, pelos 7 anos ali, fui em algumas 2, 3 escolinhas ali, mas não gostei muito, não me adaptei. E foi na do Extremo Norte ali que eu gostei mais, que era na época era o professor Betão, o Baixinho, o Marquinho, o Caicai também. Então foi ali, me adaptei ali e foi onde eu fiquei um bom tempo aí. Que tipo de lembranças você tem assim? O que você conseguiu aprender lá que você acha que até hoje você tem de características no futebol? Cara, acho que eu sempre fui muito competitivo, sabe? Sempre fui muito competitivo. Eu tenho muitas das lembranças ali que treinava lá na BB, naquele campo da BB, e treinava no campo lá, e depois ia pro futsal, treinava futsal também, que a gente participava dos campeonatos de campo, de futsal. Eu lembro muito disso, né? Tipo, a tarde toda jogando bola ali. E assim, para ir para o São Raimundo, você chegou a passar por algum clube antes? Um clube Então, filiado nesse caso? quando eu fui ficando ali em volta dos 13, 14 anos, eu tive uma oportunidade de ir no Fluminense, pelo Marquinho Caicai mesmo. Fazer um teste. Fazer um teste no Fluminense. Ali, mas acabou que não passei, não deu certo. Eu voltei, fiquei um pouco meio frustrado, assim, com as coisas. Isso quando você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, acho que eu tinha 13 anos. 13 anos. E o Fluminense não te aprovou naquele momento? Não aprovou, não. Eu lembro que eu fui 2 vezes pro Rio. Eu fui uma vez, fiquei uma semana. Aí depois eles pediram pra me retornar depois de um tempo. Retornei, fiquei mais uma semana. Não me aprovaram. Mas quando eles vão dar essa resposta, eles falam o motivo? Por que você não foi aprovado? Deram alguma justificativa? Pelo menos pra mim não falaram. Uhum. Mas eu acho que falaram pro Marquinho. Porque o Marquinho foi junto, se eu não me engano. Sim, isso aí foi uma frustração pra você? O que Lógico, você sentiu assim? Tipo assim, foi o meu primeiro não que eu recebi ali nessa na tentativa, carreira, né? na tentativa ali, entendeu? Uhum. Foi o primeiro não. Lógico que tipo, a gente recebe vários não durante a vida aí. Eu recebi vários já também. Mas esse foi meu primeiro, então foi meio que um baque. Pô, e logo do Fluminense, né? De um Então, time grande assim. Então, era um sonho, né? E tipo, não deu certo. Sim. Mas, graças a Deus, hoje tá tudo certo. Agora, teve outros clubes que você chegou a fazer teste durante a tua carreira? Eu fui, teve uma coisa que é meio engraçada, né? Quando eu voltei do Fluminense, fiquei jogando aqui, fui pra aquele Estrada Real de Minas. Sim. Foi um clube que, passei um tempo lá, uns 10 meses, o clube faliu e tudo mais. E você tava lá nessa época da falência? Tava. Caramba. Tava eu, mais alguns aqui de Roraima também. Mas você tava alojado lá já? Sim, alojado lá. A gente ficava em Ouro Branco. Não, Congonhas, em Minas. Minas Gerais. Isso. Aí o clube faliu e tal, voltamos no ano seguinte. E depois disso, eu falei pra minha mãe que ia pro Rio de Janeiro, que tava tudo certo pra me jogar no São Cristóvão do Rio. O São Cristóvão é o time lá do Ronaldo, né? Do Ronaldo, que Olha aí. foi revelado Ronaldo. Sim. Então, mas na verdade foi o quê? Eu conheci um garoto que morava no Rio e ele morava em São Cristóvão. E eu ia morar com esse garoto. Aí então eu falei pra minha mãe que eu tava tudo certo pra jogar no São Cristóvão. Mas na verdade não tinha nada certo. Eu ia pro São Cristóvão fazer teste, menti pra ela. Aí viajei. Cheguei lá, fiquei morando na casa desse garoto. E fui fazer o teste no São Cristóvão. Não passei no teste. Aí o quê? Não passei no teste? Você volta pra casa, né? Aí não, aí eu falei assim, já tô aqui mesmo. Fui fazendo vários testes nos clubes lá do Rio. Fui no América, não passei. Fui na Portuguesa do Rio, não passei. Fui no Olaria, não passei. Fui no Audax, não passei. Até que eu cheguei no Bom Sucesso, aí eu passei lá no Bom Sucesso. Caramba, e você tinha que idade mais ou menos aí nessa época? Isso aí eu tinha 14, eu acho. Caramba. 14 anos. Foram muitos nãos então, né? Não, foram vários. E loucura também. Eu fui metendo a cara no mundo aí. Sim. Morava no Rio, só eu e o moleque e o pai dele. A gente saía todo dia pra treinar de metrô, ônibus. 14 anos andava pelo Rio de Janeiro todo aí, atrás das coisas. Mas assim, na tua carreira de futebolista, você sempre teve apoio da tua família? Cara, da minha mãe sempre. Minha mãe, a única coisa que ela falava que era pra me não deixar de estudar. Mas que eu podia correr atrás das minhas coisas. Lógico que aí foi uma loucura que eu fiz, né? Eu menti pra ela e tudo mais, ela não ia apoiar na época, com certeza.
Mas aí você teve essa conversa depois, né? De que... Não, agora quando eu fiquei mais velho eu contei pra ela. Agora ela já sabe que eu fiz isso. Mas aí como é que foi a recepção dela? Ela ficou meio assim, mas já passou, né? Já passou, já foi. Mas perdoou. Não, sim, claro. Entendi. Agora, no meio disso tudo, você ainda teve a oportunidade de jogar aqui em Roraima, né? O São Raimundo foi o único clube que você jogou aqui em Roraima profissionalmente? Sim, foi o único clube. Então, quando eu voltei do Bom Sucesso, eu já tava, acho que com o quê? Foi 14 para 15 anos quando eu fui pro Rio. Então, quando eu voltei, eu já tava com uns 15 anos. Então, eu voltei direto pro São Raimundo. Cheguei aqui na cidade, aí eu falei assim, não sei se eu vou jogar mais e tal. Aí até que uns amigos meus me convenceram aí lá no São Raimundo. Aí eu fui. Fui lá, comecei a treinar. Aí fui indo, fui jogando os campeonatos aqui mesmo. Até que quando chegou lá pros meus 17 anos, ali fui pro profissional, fiquei treinando com o profissional. E ali fui indo, fui galgando meu espaço ali, né? Aí comecei a jogar no profissional, a ter rodagem ali. Teve Copa Verde, teve aquele ano que teve a Copa Verde aqui, a estadual, Copa Verde, Copa do Brasil também, mas não joguei Copa do Brasil, mas estava sempre ali jogando. Sim, sim. Mas aí, então, o São Raimundo, então foi esse clube que abriu a porta para você continuar, porque pelo que você está falando aí, você teve um momento que você pensou em até mesmo desistir mesmo da carreira, não foi isso? Porque, tipo, igual eu te falei aqui Por agora. tantos nãos que você recebeu. Igual eu te falei aqui agora, eu tentei pra caramba, né? A gente sabe que aqui jogar futebol aqui em Roraima é muito difícil pra caramba. E eu tentei pra caramba ir pra fora, porque é mais fácil, né? Uhum. Entre aspas, né? Mais fácil pra ter uma oportunidade. Mais fácil pra grande, ter uma né? oportunidade, entre aspas. Tipo, é mais visibilidade. Sim. Porém, não deu certo. Então eu falei, se não deu certo lá, acho que aqui também não vai dar muito certo. Aí foi quando eu falei, não, vou estudar mesmo, vou ficar jogando aqui no São Raimundo, ter meu saláriozinho aqui, mas eu vou procurar mesmo estudar. Tinha até passado na faculdade aqui, tinha vestibular. passado. Passei no vestibular na Federal? lá na Federal, no IFE, fazendo educação física já, tinha começado. Você tinha começado? Já, pô. Aí... Isso no São Raimundo, já? No São Raimundo já, isso. Aí até que... Foi o São Raimundo que abriu as portas pra mim ter a visibilidade de fora, entendeu? Sim, sim. Com esses estaduais, com a Série D, com a Copa Verde. Sim. Aí abriu a oportunidade dos outros times me verem. Cara, agora, jogar aqui no futebol de Roraima, as pessoas elas têm a impressão de que, é um dos piores futebols futebol do Brasil, na verdade, né? Agora, a gente vê que o futebol roraimense ele tá crescendo, não é mais o último colocado, já tem alguns anos, já está na 24ª colocação, mas sempre tem esse fantasma de ser um futebol precário, né? Tem clubes na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas você esperava, cara, que de uma certa forma você fosse sair do São Raimundo e ir direto para a Ponte Preta, que é um time médio, né? Um time que, apesar de ser médio, é um time que... Tem camisa pesada. Que tem camisa pesada, que tem história, né? Como é que foi? Tipo assim, eu tenho na minha cabeça que, mesmo se eu não fosse jogador de futebol, eu ia ser uma pessoa grande, entendeu? Eu sempre tive essa mania de grandeza. Eu nunca quis pra mim ser pequeno. Então, eu sabia que, tipo, se não fosse no futebol, ia ser em alguma outra área. Mas, graças a Deus, foi no futebol. Então, assim, jogando em Roraima, não tinha muita perspectiva de sair mais pra fora. Até porque eu já tava numa idade mais elevada. Eu já tinha acabado a escola, tava com 20 anos já. Então, eu não tinha mais essa perspectiva tanto de ir pra fora. Mas, lógico que eu ainda tinha esperança e eu sempre trabalhei muito, cara. Sempre trabalhei muito. Eu tava ali no São Raimundo, eu sempre trabalhei muito. Tinha dia que eu chegava lá, depois da faculdade, depois da escola, e ficava o dia todo, voltava pra casa só 9 horas da noite. Caraca. Então, eu sempre trabalhei muito. E, quem trabalha, acho que, às vezes, se você plantar uma coisa boa ali, você vai colher uma coisa boa. E, graças a Deus, eu tive pessoas que, tipo... olharam pra mim e falaram assim, esse moleque aqui, ele é trabalhador pra caralho, eu acho que ele merece uma oportunidade. E foi isso que aconteceu comigo. Olharam pra mim, viram que eu era trabalhador e me deram a oportunidade de fazer um teste na Ponte Preta.
Sim. entendeu? Assim, pelos teus desempenhos aí, que inclusive você chegou até a marcar, né, durante a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Isso, de certa forma, ajudou você na... Foi uma vitrine para você, né? Sim, com certeza. Então, igual eu falei, o São Raimundo foi o clube que abriu as portas para mim e para outros times nacionais, Uhum. maiores, de representatividades, poderem me ver. Sim. Agora, como é que foi essa conversa aí pô, quem foram as pessoas que realmente te ajudaram a levar lá pra Ponte Preta lá? Cara, ó, pra você ver como é que é as coisas. Como eu falei, eu trabalhava muito ali no São Raimundo, trabalhava muito. E o Rian, que joga no São Raimundo, ele já morou em São Paulo, já jogou nos clubes em São Paulo, e ele falou, tipo assim, ligou pra um cara e falou, pô, tem um moleque aqui assim, assim, assado, muito bom, acho que ele merece alguma coisa. Esse cara entrou em contato comigo e falou assim, pô, Rian falou de tu, tal, acredito na palavra do Rian, vou tentar arrumar um teste pra ti na Ponte Preta. Uhum. Eu falei, pô, beleza, top. Aí, e meu contrato já tava acabando com o São Raimundo mesmo, faltava um mês pra acabar. Aí eu falei, não, beleza, qualquer coisa eu tô aqui e vou livre. Foi o que aconteceu, me liberaram lá de São Raimundo. Fui lá pra Ponte Preta fazer uma experiência. Passei um mês lá e acabei ficando no sub-20. Eu tava no profissional do São Raimundo Uhum. e eu ia pro quê? Pro profissional da Ponte Preta. Sim. Mas aí não, me jogaram pro sub-20. E era meu último ano de 20 e me jogaram pro sub-20. Caramba. E agora, passando aí pela Ponte Preta, pô, você conseguiu aí o título da 2, né? Da Série A2 do Campeonato Paulista. E foi um ano bem especial no ano passado, nesse caso, em que você teve um site, inclusive, que apontou você como o líder de desarmes na Série B do Campeonato Brasileiro. Pô, você esperava ter esse desempenho, assim, ter ajudado, né, o teu time também na conquista da Série A2, você ter esse desempenho individual, como é que foi? Eu lembro que foi engraçado esse ano. Foi o ano passado, ano 2023. Eu integrei o profissional, né? Da Ponte. E eu lembro que conversando com os moleques lá, eu falei, pô, vai ter 60 jogos no ano. Não é possível que eu não vou jogar 8. Aí foi isso. O começo ali na A2 eu não tava jogando muito. Era o treinador Hélio dos Anjos, que é um coroa casca grossa. Aí, tipo, Já tinha tem bastante rodagem, bastante experiência aí sim, no não, futebol Elisande nacional. é macaco da bola. Macaco vai da bola. Aí, tipo, não tava jogando muito na 2 ali com ele sempre foi um velho muito exigente, assim, tipo, não tava dando muita moral pra mim na época. Só que aí, cara, igual eu falei, eu sou muito trabalhador, mano. E tava trabalhando, até que uma hora que ele viu, me colocou num jogo lá 5 minutos, nos últimos 5 minutos de lateral esquerdo. Nesse jogo, 5 minutos eu roubei umas 3 bolas, daí ele começou a me dar mais oportunidades. Aí entrando 10, entrando 15, entrando 20, até que tava jogando 45 já. E aí Foi ganhando espaço, né? fui ganhando meu espaço aos poucos. Aí na 2 foi meio que assim, entendeu? Fomos campeões, graças a Deus, mas foi meio que assim, eu fui jogando 10, 15, 20, 30, 40. Nunca de titular, assim. Só que aí quando chegou o Brasileirão Série B, eu já comecei de. Titular. O primeiro jogo eu não joguei. No segundo jogo foi contra o Criciúma, lá no Moisés. Eu já entrei no intervalo. Sim. Entrei no intervalo, entrei bem pra caramba e depois daí eu fui a Série B todinha titular. Que show de bola. O volante, naturalmente, ele não marca muito gols, né? Mas ele participa de muitas jogadas, né, pro gols. Nesse ano agora passado, você teve a oportunidade de fazer algum gol? Nesse ano passado? Em 2023 pela Ponte Preta? Fiz um gol de cabeça Olha na aí. Série B. Que show. Tu tem que altura, Felipinho? Eu tenho 1,83. Ah, já é privilegiado aí na área, né? Então. Cara, agora pra chegar no Atlético Paranaense, antes de o Atlético Paranaense te anunciar, você chegou a ter sondagens de outros clubes também para poder ser contratado? Teve. Eu tive várias sondagens. A gente começou o ano ali jogando o Paulista, né? Pela Ponte Preta já. Pela né? Ponte Preta ainda. Fiz gol no Paulista e tudo mais. E tava tendo já algumas conversas, algumas negociações. Tinha uma situação meio que encaminhada pro Fortaleza, mas acabou que eles não fechavam o negócio, Eu tava naquela expectativa, não fechava o negócio. E o Atlético Paranaense foi do nada, assim, cara.
Eu lembro que eu tava nessa expectativa de fechar com Fortaleza. Uhum. Já tinha saído em vários Veículos de comunicação. veículos de comunicações, mercado da bola. E eu tava só na expectativa de viajar pra Fortaleza já pra fazer meus exames. E do nada meu empresário me ligou e falou assim, ó, aconteceu isso. Arruma tuas malas que a gente tá indo pra Curitiba agora. Nossa, e pra ti, como é que foi receber essa notícia de Porra, uma eu hora fiquei pra... anestesiado, só arrumei a mala rapidinho, levei 2 shorts, 2 camisas, botei umas cuecas e fui, cara. Sim. Pra Curitiba, fiz os exames e me apresentei lá no Atlético. Existe algum arrependimento de alguma coisa? Não, tá louco. Faz parte do futebol, né? Não foi uma escolha minha. Uhum. E também foi uma demora, uma displicência do Fortaleza, né, cara? Uhum. Querendo ou não. Porque Tem que chegar primeiro com uma proposta... então, eles estavam barganhando, o Atlético chegou e pagou. Entendi. Agora, esse ano agora de 2024, o Atlético Paranaense foi campeão paranaense, né? Começou uma temporada muito boa, né? Você, inclusive, acho que foi no meio desse campeonato que você chegou até a marcar um gol na Sul-Americana, né? Foi o teu primeiro gol, e único até então. Como é que você define esse início de temporada de 2024? Cara, o início de temporada de 2024 foi muito bom, né? A gente teve o título paranaense. Você entrando como titular já, né, cara? Sim, já cheguei como titular já. Teve o título paranaense. Eu acho que pesou um pouco por essa da temporada as mudanças constantes de treinador. Mas mesmo assim a gente estava indo bem no brasileiro. Só que depois as coisas foi decaindo, né? O que você acha que foi determinante aí para a queda pra Série B? Eu acredito que foi número de troca de treinador. Troca de treinador. 4 treinadores no ano. Isso, de certa forma, atrapalha assim, as estratégias dentro de campo? Atrapalha, porque você absorve um pouco de um treinador. Você tem um trabalho dele na mente ali. Do nada, troca o treinador, que vem outro trabalho, outra metodologia, outro jeito de treinar, outro jeito de comandar a equipe. Aí você se acostuma, depois troca de novo. Então é foda, é difícil. O Atlético Paranaense, gente, pra gente situar aqui, o Atlético Paranaense ele começou bem a temporada, né? Foi campeão do Paranaense, disputou a Sul-Americana, chegou inclusive a liderar algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, né, Felipinho, na Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou terminando na 17ª colocação e foi na última rodada, gente. Para deixar bem claro aqui, foi na última rodada, 2 pontos a menos que o Bragantino, né, o primeiro fora da zona. Então foi uma disputa rodada a rodada, né, Felipinho? Foi ali no final a gente, ciente da situação, já tava todo jogo era a final pra gente, né? Sim. Mas acabou que, cara, não deu, né? Foi assim, quando você tem muitos jogos igual que é o brasileiro, o jogo que você perde, que você empata, lá na frente, interfere totalmente lá no final. Você tinha Então, completa convicção disso, né? Sim, a gente perdeu muitos pontos ali no começo, no meio, muitos empates que a gente tomou nos últimos minutos. Se eu não me engano, teve uns 8 jogos que a gente tomou empate nos últimos minutos. Então, esses pontos que a gente perdeu ali, interferiu lá no final. Não era pra gente estar na situação que estava lá no final. Agora, como é que foi sentir essa pressão, né? O Atlético Paranaense, que é um grande clube do Brasil, da elite do futebol brasileiro, apesar da queda para a Série B, né? Mas eu acredito que o Atlético Paranaense, pela história que se construiu esses anos todos, é um time da elite, né? E sentir a pressão de um time da elite, como é que é para você? Cara, eu sou um cara muito tranquilo. Eu lido muito bem com essa parte de pressão, sabe? Estádio cheio, gente xingando, eu lido muito bem com isso. Às vezes eu até gosto. Eu acho que prefiro bem mais do que jogar num estádio que não tem ninguém ali. Eu prefiro. Então, lógico que foi um ano pesado, com muita pressão. Eu acho que a pressão que eu sentia mesmo era mais de cobrança, de mim mesmo, sabe? De mim e dos meus companheiros, entendeu? Mas pressão externa, torcida, lógico que a gente não queria estar naquela situação. Mas essa situação, assim, eu lido bem, com pressão externa, com torcida. O que eu sinto mesmo é a minha autocobrança. Isso eu tenho muito comigo. Agora, no meio dessa pressão toda, né, que você até inclusive falou de xingamentos aí, teve alguma coisa assim que te feriu, você acha que feriu, assim, algum comentário de algum torcedor, alguma mensagem que foi feita diretamente para você nesses tempos? Cara, acho que não. Acho que em relação a mim mesmo não teve muitas essas coisas, porque
independente da situação que o clube tava, eu tava num momento bom. Eu tava num momento bom. Lógico que eu trocaria esse meu momento bom pela permanência. Mas acho que não teve essa mensagem assim direta pro Felipe, não. Ameaça, uma coisa Não, assim. não teve. Uhum. Não teve. Direto a mim, não. Sim, entendi. Pois é, agora nesse momento agora, você está recebendo propostas para sair do Atlético Paranaense? Então, tem algumas coisas, algumas situações, mas... Nada tão formal assim, tão direto. Não, teve alguns contatos, sim. Apesar da queda Teve que alguns pesa contatos, isso. sim, mas eu acho que o que eu tô é focado 100% na nossa volta. Uhum. Eu acredito que, tipo, é uma coisa que eu tô no meu coração, que é uma coisa que eu devo ao torcedor do Furacão, entendeu? Uhum. Que é uma coisa que, pô, a gente caiu. Mas eu preciso botar o clube de volta onde ele tem que estar, que é na elite. Você tem contrato até 2027, né, Felipe? Isso, até Então, 2027. você, porventura, pretende cumprir esse tempo? Então, a gente vai vendo com o decorrer das coisas, né? Mas, igual eu falei, eu tenho esse compromisso com o clube, que é deixar ele na elite. Entendi. Como é que você acha que vai ser essa temporada agora na Série B do Campeonato Brasileiro? Já dá para ter uma projeção, uma avaliação prévia do que vocês podem encontrar por lá? Então, o que eu penso, o que eu quero é uma temporada de reconstrução, né? Não é uma temporada de reconstrução, é uma temporada da gente olhar pra gente mesmo, isso falando como atleta. Olhar pra gente mesmo, ver o que deu errado no ano de 2024, que a gente não pode cometer no ano de 2025 e melhorar o nosso desempenho pra gente deixar o clube na elite. É um compromisso que eu tenho comigo e eu acho que todos os atletas do Atlético, do Furacão, a gente vai ter também. Agora, aqui, essa tua passagem aqui em Roraima, você já teve a oportunidade de revisitar amigos, familiares? Deu tempo já? Então, eu cheguei ontem, na madrugada. Então, aos poucos estou vendo aí alguns amigos, bater resenha com alguns amigos. Tem até jogo das estrelas, inclusive, né? Então, me colocar nesse jogo das estrelas aí, vamos lá, brincar um pouquinho, conversar, né? É o que importa. Cara, agora na tua carreira aí, você teve alguns jogadores que foram inspirações para você? Cara, tem vários, né? Eu jogo com um que é uma inspiração para muitos também. Jogo com o Fernandinho, tem o próprio Thiago Heleno também, que são caras que eu olho assim e eu vejo, pô, esses caras são foda mesmo. Então, Fernandinho é um cara ali que eu vejo que nunca tinha visto o que ele faz alguém fazer ali. Sim. Pra mim, o cara é um gênio da bola. Olha, teve um destaque na temporada passada, que foi um jogo entre Atlético Paranaense e Internacional. Você encontrou pela primeira vez o Thiago Maia, né, que inclusive virou até notícia aqui em Roraima, né, exatamente por um encontro único, né, primeira vez que um jogo de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro reuniu dois jogadores nascidos aqui em Roraima, né. Você lembra da conversa que você teve lá com o Thiago Maia naquele momento? O que você conversou com ele? Cara, acho que eu lembro um pouco, a gente conversou sobre o jogo ali, foi um jogo bem difícil, se eu não me engano ficou 1-1, né? Se eu não me engano foi 1-1, a gente conversou um pouco ali sobre o jogo. Desejei boa sorte pra ele na continuidade do campeonato, ele pra mim também, e foi ali, foi bem amistoso, a gente trocou camisa até, bem tranquilo. Inclusive foi antes da tragédia que teve no Rio Grande do Sul. Sim, né? sim, foi antes. Pois é. Você chegou a acompanhar as notícias assim? Então não tinha como não acompanhar, né? Tava em todo lugar. Entendi. Foda. Pois agora para essa você vai voltar aqui, vai voltar quando para o Eu volto dia 26. Sim. Dia 26 eu tenho Dia que 26 estar lá. já tem que trabalhar, já começar Já os vou treinos. perder o Natal. Caramba. Pois Felipinho, certamente muita gente deve se inspirar no teu talento, na tua história, né? Não é fácil jogadores daqui do estado saírem, ganhar o mundo, né? Você tem algum recado para esse tipo de pessoas, para essas pessoas que, pô, são atletas, que sonham, né, em ganhar o seu espaço no futebol nacional? Algum recado que você teria a dar para essas pessoas? Eu tenho, cara. Acho que o recado é você acreditar em si mesmo. Igual eu falei pra você. Eu sabia que eu ia ser grande. Eu sabia que se não fosse no futebol, eu ia ser em outra área. Então, o recado que é você acreditar em si mesmo e você trabalhar. Você não pode fazer as coisas e esperar a Deus dará. Você tem que
plantar a sua própria sorte. Então, o segredo pra mim tá no trabalho, cara. O trabalho, uma hora ele devolve. Sim. Agora, sonhos. Que tipo de sonhos que você tem assim na tua carreira, cara? Cara, eu acho que um sonho que eu tinha que hoje, graças a Deus, realizei, era jogar em um clube grande da Série A. Eu jogo no Atlético, que pra mim é um clube gigante. Vamos deixar ele na elite do campeonato. E, cara, como todo mundo sonha, eu tenho um sonho de vestir a camisa da seleção, tenho um sonho de jogar em um clube grande da Europa, um clube expressivo. E eu acho que todo jogador tem essa meta e eu também tenho essa meta. Eu quero vestir a camisa da seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo. Não quero vestir a camisa da seleção brasileira por vestir, eu quero ser Apresentar bem, grande, né? eu quero ser grande na seleção. Entendi. Nessa temporada agora, apesar da queda da Série B para a Série B, você acha que existe algum ponto positivo que você destacaria da temporada do Cara, eu Atlético? acredito que essa temporada foi difícil, foi de pressão, mas é uma temporada de amadurecimento. A gente teve essa situação do descenso, mas é uma temporada que eu vi que eu sou capaz de jogar uma Série A. Eu vi que eu sou realmente bom. Em alguns momentos assim da vida a gente duvida da gente mesmo, mas eu vi que eu sou realmente bom, que eu sou capaz, que eu posso me destacar na Série A, que eu posso ir para um clube da Europa. Então acho que foi uma temporada para mim de muito amadurecimento e confiança e tudo mais. Então acho que para mim foi principalmente amadurecimento. Você chegou no Furacão com a camisa já 23. Porventura, como é que existe essa definição de número de camisa? Porque, por exemplo, você recebe a camisa 23 exatamente no ano que você completa 23 anos, né? Então, Tem alguma coincidência nesse sentido? Eu pensei um pouco nisso também. Quando chegaram até mim com os números que tinham da camisa, tinha uns números meio aleatórios ali, eu vi o 23, eu falei, pô, 23, eu vou fazer 23 anos. Então, eu acho que eu vou pegar essa. É um número legal, o 2 e o 3. Sim. Agora, nesse último ano, cara, falando também, inclusive, de família, até vida financeira mesmo, o que mudou na tua vida financeira? Você tem algumas coisas que você não conseguia fazer antes e agora você consegue? Que tipo de coisas, assim? Então, cara, em relação financeiramente, eu não tenho que reclamar nada hoje, graças a Deus. Eu saí de ganhar 1.100 no São Raimundo para ganhar um salário, de jogador de Série A. Então, não tenho nada que reclamar, aos poucos estou conquistando minhas coisas e o objetivo é cada vez mais, né? Tá certo. Gente, eu falei aqui com o Filipinho, né, um baita de um jogador, né, certamente vai ter oportunidade aí de convencer, na verdade não precisa nem convencer a torcida, porque a torcida certamente sabe da qualidade do futebol dele. Eu digo assim, no sentido de ele realmente reconquistar, né, essa relação, diria assim, porque ainda está meio estremecida, porque acho que a torcida ela cobra demais, é natural que isso aconteça com qualquer clube, né? Mas desejar a você sucesso, Felipinho, e que o Atlético Paranaense volte para a Série A do Campeonato Brasileiro, que você dê muitas alegrias para o nosso futebol. Muito obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite e agradecer a todos que também vão assistir ou assistiram, né? Então, é isso, a gente trabalha para conquistar nossos espaços e deixar o Roraima no topo. Muito bem, muito obrigado, gente. Eu agradecer demais a companhia de vocês. Esse foi o Papo de Redação desta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e convido você a seguir o nosso trabalho nas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Felipe, você tem rede social, né? Você tá lá no Instagram, né? Como é que é? O meu é Felipe01. Felipe01. Gente, pesquisem lá no Instagram e sigam ele. Dê muita moral pro Felipinho, porque é um jogador que tá na elite do futebol brasileiro, apesar da Série B, mas como eu te falei aqui, o Atlético Paranaense é um time que está passando por uma fase não muito boa, nesse caso da Série B, né? Porque desceu, mas é um time da elite, né? É inegável isso. E dê essa moral lá pro Felipinho. Vamos lá seguir fortemente as redes sociais, vamos acompanhar o trabalho dele, né? Que certamente tem muitas alegrias aí para dar ainda pro nosso futebol. Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 6 da tarde, se Deus quiser, aqui no Papo de Redação.